Olá e bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal Foca na Matemática. O tema da nossa aula de hoje vão ser as equações exponenciais. Nós vamos relembrar um pouquinho a potenciação e as suas propriedades e depois resolver equações exponenciais. Vamos relembrar um pouquinho de potenciação. Podemos dizer que a potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, o número a elevado ao expoente n é como se eu fizesse o número a vezes ele mesmo, n vezes. Então, esse número a é chamado de base, que é aquele número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e o n é o expoente, é o número de vezes em que essa base é multiplicada. O expoente possui um papel fundamental na potenciação, pois é ele que vai definir quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Vamos relembrar? Então, se eu tenho o número 2 elevado ao cubo, é só eu fazer o número 2 vezes ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Esse 2 é chamado de base, o 3 é o expoente e o 8 é a potência. Vamos agora relembrar algumas propriedades da potenciação. A primeira delas, todo número diferente de zero elevado a zero vai ser sempre 1. Então, vamos ver os exemplos. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 125 elevado a zero é igual a 1. 1,3 elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado ao expoente zero, o resultado será sempre 1. Uma outra propriedade diz que todo número diferente de zero elevado a 1 é igual ao próprio número. 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 15 elevado a 1 é 15, 1000 elevado a 1 é 1000. Todo número elevado a 1 resulta no próprio número. Base zero e qualquer número no expoente, o resultado sempre será zero. 0 elevado à quinta potência, 0. 0 elevado a 12, 0. 0 elevado a 100 é 0. 0 elevado à sétima potência é 0. Ou seja, se a base for 0, independente do expoente, o resultado sempre será 0. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo. Menos 3 elevado ao cubo é menos 27. Menos 4 elevado à quinta potência é menos 1024. Menos 2 elevado à sétima potência é menos 128. Então, toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será sempre negativo. E se tivermos uma potência de base negativa e expoente par, o resultado será positivo. Menos 2 elevado à quarta potência dá mais 16. Menos 6 elevado ao quadrado é mais 36. Menos 7 elevado ao quadrado é mais 49. Então, toda vez que a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado será positivo. Agora, se tivermos uma potência cuja base é um número racional, ou seja, uma fração, devemos elevar numerador e denominador da fração àquele expoente indicado. Por exemplo, 1/2 elevado ao quadrado, eu elevo o 1 ao quadrado e o 2 ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador. O resultado é a fração 1/4. Se eu tiver a fração 2/5 elevado ao cubo, eu elevo ao cubo tanto o número 2, que é o numerador, quanto o número 5, que é o denominador, resultando numa potência 8 sobre 125. 6/5 elevado ao quadrado, eu elevo o 6 ao quadrado
E o 5 ao quadrado, eu elevo o numerador e denominador ao quadrado. O resultado é a fração 36 sobre 25. Agora, se tivermos uma potência que o expoente é um número negativo, devemos inverter a base e mudamos o sinal do expoente para positivo. Por exemplo, 2 elevado ao expoente menos 4. Nós vamos inverter a base. Nunca se esqueçam que todo número inteiro tem denominador 1. Então, inverter a base nada mais é do que inverter de lugar numerador e denominador. Então, se o número é 2 e tem denominador 1, o inverso dele é 1 sobre 2. Aí, passamos o expoente para positivo. O resultado é a fração 1 sobre 16. Se eu tiver o número 3 elevado ao expoente menos 3, invertendo a base, resulta na fração 1/3. E o expoente muda para positivo, então fica 1 sobre 27. Se eu tiver a fração 1/4 elevado ao expoente menos 5, invertemos a base. Então, o inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1, ou apenas 4. E mudamos o sinal do expoente para positivo. Fica 4 elevado à quinta potência, que é igual a 1024. Vamos agora ver na prática como tudo isso funciona. Vamos calcular algumas potências. Acompanhem só. Então, vamos calcular as seguintes potências. 3 elevado a quarto. Lembrando que uma potência nada mais é do que um produto de fatores iguais, ou seja, uma potência de base 3 e expoente 4 significa que eu vou multiplicar o número 3 por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. 5 elevado a zero. A gente lembra da propriedade da potência aqui. Todo número elevado a zero é 1. Portanto, 5 elevado a zero é 1. 7 elevado à primeira potência. Todo número cujo expoente é 1, o resultado é a própria base. Então, 7 elevado à primeira potência, ou 7 elevado a 1, é igual a 7. 6 elevado a menos 1. Toda vez que eu tenho expoente negativo, eu faço a inversão da base para esse expoente ficar positivo. O inverso de 6, lembrando que inverter o número é trocar numerador com denominador. Lembrando também que todo número inteiro tem denominador 1. Então, o inverso de 6 sobre 1 é 1 sobre 6. Então, aqui fica 1 sobre 6 elevado à primeira potência, que é 1 sobre 6. A mesma coisa aqui para o número 4. 4 elevado a menos 3. Expoente negativo, nós invertemos a base. Como o número 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1, o inverso de 4 é 1/4. Fica 1/4 elevado a 3, ou 1/4 elevado ao cubo. É a fração vezes ela mesma, 3 vezes. Lembrando que para multiplicar fração, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 3 elevado à quarta potência. É o menos 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. E lembrando da propriedade, né? Todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Vejamos por quê. Menos 3 vezes menos 3
dá mais 9. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. Menos 27 vezes menos 3 dá mais 81. Menos 3 elevado à quinta potência é o menos 3 vezes ele mesmo, 5 vezes. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Vamos ver por quê. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Lembra que essa é a regra da multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Podemos fazer dessa forma também. Fazer a multiplicação primeiro do sinal e depois do número. Vamos ver agora a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Na multiplicação de potência de bases iguais, basta manter a base e somar os expoentes. Como, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a menos 7, basta manter a base 2 e somar os expoentes, ou seja, 3 menos 7. O resultado é 2 elevado a menos 4. Uma outra propriedade da potenciação é a divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de bases iguais, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Como, por exemplo, 2 elevado a 13, dividido por 2 elevado à quinta potência, mantém a base 2 e subtrai os expoentes, 13 menos 5. O resultado é 2 elevado à oitava potência. Vamos ver agora a propriedade da potência de potência. Na potência de potência, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Como, por exemplo, 2 elevado a menos 4. Tudo isso elevado à quinta potência. Como fazemos? Mantém a base, que é 2, e multiplicam-se os expoentes. Menos 4 vezes 5, que é menos 20. O resultado é a potência 2 elevado a menos 20. Vamos ver agora a resolução de alguns exemplos. Escrever as expressões abaixo na forma de uma única potência de base 3. O primeiro exemplo, 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado à sexta potência, ou seja, uma multiplicação. O segundo exemplo, 3 elevado à 12ª potência, dividido por 3 elevado à quarta potência. Temos aí uma divisão. E o terceiro exemplo, 3 elevado à 7ª potência, tudo isso elevado a menos 2. Temos então uma potência de potência. Bora lá ver como resolver esses exemplos? Vamos agora escrever as expressões abaixo na forma de uma única potência de base 3. Vejam bem, aqui não pediu para resolver as potências, pediu para escrever essas expressões na forma de uma única potência de base 3. Então, vejamos aqui. 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado à sexta potência. De acordo com a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, 3 elevado a menos 5 mais 6 é 3 elevado à primeira potência, ou apenas 3. Aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, fica 3 elevado a 12 menos 4. 12 menos 4, 8. 3 elevado à oitava potência.
Aqui nós temos o quê? Uma potência de potência. 3 elevado à sétima potência, tudo isso elevado a menos 2. Na potência de potência, nós fazemos o quê? Multiplicamos os expoentes. Então, fica 3 elevado a 7 vezes menos 2. Ou seja, 3 elevado a menos 14. Vamos ver agora alguns exemplos da aplicação dessas propriedades das potências. Primeiro exemplo, qual o valor da expressão 3 elevado ao quadrado vezes 12 elevado a menos 3 vezes 27 elevado à primeira potência vezes 2 elevado à sexta potência? Então, vamos calcular o valor dessa expressão. 3 elevado ao quadrado vezes 12 elevado a menos 3 vezes 27 elevado à primeira potência vezes 2 elevado à sexta. Em primeiro momento, eu vou deixar todos esses números com a mesma base, tá? De que maneira fazemos isso? Vamos observar aqui. Aqui eu tenho o número primo, que é o 3. Então, ele já está na menor base possível. Aqui eu tenho 12. O que eu posso fazer com o número 12? Podemos fatorar o número 12. Escrever o número 12 em fatores primos. O 12 divido por 2, que dá 6. Divido por 2 novamente, dá 3. Divido por 3, dá 1. Então, eu escrever 12 é a mesma coisa de escrever 2 elevado ao quadrado vezes 3. O outro número que eu tenho aqui é o 27. Vamos fatorar o número 27. O 27 eu divido por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, o 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Agora que eu fatorei os dois números, eu vou voltar aqui e vou reescrever essa potência, essa expressão, com os resultados aqui dos números fatorados. Então, no lugar de 12, eu coloco 2 elevado ao quadrado vezes 3. Tudo isso elevado a menos 3. No lugar do 27, eu coloco 3 elevado ao cubo. Certo? Então, retomando, o que foi feito aqui? Foi reescrito essa mesma expressão, substituindo os números compostos, que no caso eram o 12 e o 27, pelo produto em fatores primos, obtidos através da decomposição desses números. Agora, basta aplicar a propriedade das potências. A primeira delas é aqui, ó. Potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Então, aqui mantém 3 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado elevado a menos 3, ó. 2 elevado a menos 6. Multiplicamos os expoentes. O número inteiro tem expoente 1. Então, 3, 1 vezes menos 3, menos 3. Aqui é a mesma coisa, multiplico os expoentes. 3 elevado a 3 e 2 elevado a 6. Observem agora aqui que eu tenho potências de base 3 e de base 2. Eu só vou reescrever essa mesma linha colocando pertinho, agrupando uma potência da outra de mesma base. Então, ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 3. Agora, de base 2, 2 elevado a menos 6, 2 elevado a 6. Essas três aqui têm a mesma base, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Essas três têm a mesma base. Multiplicação de potências de mesma base, mantenho a base e somo os expoentes. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 mais 3, 2. E aqui também tem mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Menos 6 mais 6, 0. Todo número elevado a 0 é 1. 3 elevado ao quadrado dá 9.
9 vezes 1 é 9. No próximo exemplo, qual o valor da expressão 2 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao quadrado vezes 8 elevado a menos 2? Vamos agora resolver essa outra expressão. Eu vou proceder da mesma maneira. Aqui, ó, eu tenho um número composto. Eu vou fatorar esse número em fatores primos. 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. A mesma coisa para o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 elevado ao cubo. Eu vou reescrever essa expressão utilizando os números na sua forma fatorada. Então, no lugar do 4, eu coloco 2 elevado ao quadrado e essa outra potência, vezes 2 elevado ao cubo, é o valor de 8. Então, no lugar do 8, eu coloco 2 elevado ao cubo. Isso ainda estava elevado a menos 2. Aplicando a propriedade de potência, mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. A mesma coisa, potência de potência. Mantenho a base e multiplico os expoentes. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. 3 mais 4, menos 6. Qual o resultado, então, dessa potência? 2 elevado a 3 mais 4 dá 7. 7 menos 6 dá 1. 2 elevado a 1, que é igual a 2. Temos agora aqui um teste. O valor da expressão 2 elevado à quinta potência vezes 10 elevado à quinta potência vezes 20 elevado a menos 3 é: alternativa A, 300, alternativa B, 400, alternativa C, 500, alternativa D, 600 ou alternativa E, 700. Mais uma expressão: 2 elevado à quinta potência vezes 10 elevado à quinta potência vezes 20 elevado a menos 3. Número composto 10, eu vou fatorar. Fatorando o número 10, divido por 2, dá 5, por 5, dá 1. Então, 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, aqui eu só copio 2 elevado à quinta potência. No lugar de 10, eu coloco 2 vezes 5 elevado à quinta potência. Agora, eu vou fatorar o número 20. Divido por 2, dá 10. Divido por 2, dá 5. E divido por 5, dá 1. Então, nós temos que o número 20 é 2 elevado ao quadrado vezes 5. 2 elevado ao quadrado vezes 5, tudo isso elevado a menos 3. Aplico a propriedade de potência. 2 elevado à quinta potência. Quando o número está inteiro, o expoente dele é 1. 1 vezes 5, 5. 2 elevado à quinta potência, que é a mesma coisa. 5 elevado à quinta potência. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes menos 3, menos 3. Agrupando os números de mesma base. Então, na base 2, eu tenho 2 elevado à quinta, 2 elevado à quinta e 2 elevado a menos 6. E de base 5, 5 elevado à quinta e 5 elevado a menos 3. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e soma-se os expoentes. Aqui, a mesma coisa, eu tenho os de base 5. Mantenho a base e soma-se os expoentes. Então, o que que tem aqui? 2 elevado a
5 mais 5, 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. 5 elevado ao quadrado. Então, posso deixar apenas indicado ou resolver essa potência. 2 elevado à quarta, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, aqui, como 16 vezes 25 é igual a 400, a resposta correta é a alternativa B. Vamos ver agora o que são e como resolver equações exponenciais. As equações que apresentam as incógnitas, ou sejam, as letras, né? O x, o y, o z, no expoente, elas são denominadas equações exponenciais. Então, são alguns exemplos de equações exponenciais. 7 elevado a 5x menos 13 igual a 49. Observem a incógnita dela, o x. Olha onde está o x, lá no expoente. Um segundo exemplo, 125 elevado a y é igual a 5 elevado à sexta potência. A incógnita, que é a letra y, está lá no expoente. O terceiro exemplo, 3 elevado a z mais 2 é igual a 1 sobre 81. A mesma coisa, a incógnita, que neste caso é a letra z, está lá no expoente. Então, toda vez que tivermos equações onde a incógnita estiver no expoente, essas equações são chamadas de equações exponenciais. Vamos, então, resolver algumas equações exponenciais. Calcule o valor de t nas seguintes equações exponenciais. Letra A, 5 elevado a 2t menos 2 igual a 25. Na letra B, 4 elevado a t igual a 2 elevado à quarta potência. E na letra C, 3 elevado a t mais 2 é igual a 1 sobre 81. Vamos agora resolver algumas equações exponenciais. Lembrando que as equações são chamadas de exponenciais porque a letra fica no expoente. Então, observem aqui. De um lado eu tenho 5 elevado a 2t menos 2. Do outro lado eu tenho 25. Vamos deixar os dois lados com a mesma base? De que maneira nós fazemos isso? Vamos fatorar o número 25. Fatorando o número 25, dá para dividir por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. 5 elevado ao quadrado. Então, de um lado eu tenho 5 elevado a 2t menos 2. E do outro lado eu tenho 5 elevado ao quadrado. Vamos lembrar que para que essa igualdade se mantenha, eu preciso ter o quê? Mesma base e mesmo expoente. Como aqui eu já tenho a mesma base, a equação está onde? A equação está no expoente. 2t menos 2 igual a 2. Agora, eu resolvo essa equação. Lembram? Letra de um lado, número do outro. Então, 2t é igual a 2 mais 2. 2t é igual a 4. Agora, esse 2 está aqui multiplicando, passa para lá, dividindo. T igual a 4 dividido por 2. O que nós temos aqui? Que o t é igual a 2. Vamos à nossa segunda equação exponencial. 4 elevado a t é igual a 2 elevado à quarta potência. Observem que as bases estão diferentes. E para resolvermos uma equação exponencial, as bases precisam ser iguais. E como fazemos para as bases ficarem iguais? Isso mesmo, vamos fatorar o número 4. Fatorando o número 4, o que nós temos? Vou dividir por 2, que dá 2, por 2, que vai dar 1. Fatorando o 4, eu tenho 2 elevado ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu coloco 2 elevado ao quadrado. Como já tinha esse expoente t, coloco o expoente t de novo.
igual a 2 elevado à quarta potência. Aplicando aqui a propriedade de potência, mantém a base, que é 2, e multiplica-se os expoentes. 2 vezes t, 2t, igual a 2 elevado à quarta potência. O que nós temos agora aqui? Duas potências de mesma base. Se as bases são iguais, eu vou resolver a equação que ficou onde? No expoente. 2t, que é igual a 4. Para isolar o t, passo esse 2 para o outro lado. Se ele está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2. Qual o valor de t? T igual a 2. Vamos à nossa terceira equação exponencial. 3 elevado a t mais 2 é igual a 1 sobre 81. A mesma coisa, desse lado eu tenho base 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Fatorar o número 81. Fatorando 81, 81 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. O 27 dá para dividir por 3, dá 9. O 9 eu divido por 3, que dá 3, e divido por 3, que dá 1. Então, fatorando 27, eu tenho 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou reescrever. 3 elevado a t mais 2 é igual a 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Aqui, eu vou aplicar aquela propriedade de inverter a base. 3 elevado a t mais 2. O que acontece se a gente inverte a base? Esse 4 vai ficar negativo. Agora sim, temos a mesma base. Então, a equação está no expoente. T mais 2 igual a menos 4. Isolando t, t igual a menos 4. Esse 2 está somando, passa para cá, subtraindo. Então, nós temos o quê? T é igual a menos 6. Muito obrigada e até a próxima aula. Agora é a sua vez. Bora lá praticar?